Boa noite, está no ar mais um Resenha Tricolor. Essa semana estamos de volta para casa, de volta para o Morumbá. É sempre bom jogar em casa, menos o time do São Paulo. Essa semana nosso convidado seria o blogueiro tricolor Daniel Perrone. Infelizmente, ele teve uns problemas pessoais e não vai poder comparecer. Mas a resenha sempre flui muito bem com Rodrigo Junqueira, o Junks, e Daniel Campos. Foi uma semana cheia de expectativas. O São Paulo até jogou bem, na minha opinião, tanto na quarta-feira quanto ontem no Clássico. Quarta-feira jogou melhor, chegou a dominar em alguns momentos, perdeu gols e voltou para casa com um ponto só. Hoje era um Clássico também cheio de expectativa. Era um Clássico com muita tradição, muita história, com 3 mundiais em campo. E perdemos mais uma. Junks, o que está acontecendo? Olha, não sei, compartilho dessa opinião. Eu acho que foram 2 atuações aguerridas, com vontade. Taticamente, contra o River estava um pouco bagunçado, eu achei. Estava com o meio de campo, a bola não ficava com a gente, não ficava no pé. Mas tivemos chances, acho que eles mostraram vontade, mostraram uma evolução. Eu acho que a gente poderia ter saído com um resultado melhor em ambos os casos. E o jogo contra o Palmeiras, vale frisar que foi com o time reserva, a gente deu trabalho, a gente dominou o jogo, um time meio reserva, meio titular, mas tivemos oportunidades e acho que a má fase, ela está prejudicando. Se fosse uma fase um pouco mais comum, um pouco mais normal, a gente sairia com uma vitória nos 2 clássicos. Daniel, até quando a gente vai ficar no quase? Porque não é a primeira vez, nem a última que a gente fala, pô, jogou bem, dominou. Eu me lembro o clássico contra a Galinhada no Brasileiro ano passado, dominamos e perdemos. O que acontece? O porquê disso? Por que em clássico a gente tá com esse comportamento? Cara, antes de falar do time, semana passada a gente mandou o Ataíde pro inferno, ele não foi, vale. Agora vamos falar do time. Eu vejo um jogo e meio com vontade. Eu não vi no jogo contra a Porcada um segundo tempo com a mesma vontade da Argentina e do próprio primeiro tempo onde a gente dominou. E eu não entendo esse desânimo pós-gol. O São Paulo, quando toma um gol, psicologicamente é um a gente tá nocaute, muito cara, mal. Que é desproporcional. Você fala, Acaba ainda ali, tem né? tempo de Acaba buscar, ali. ainda dá tempo Acaba de ali. reagir, mas assim, é nocaute. Eu tomo um gol, eu desarmo o psicológico do time de uma maneira... E não foi ontem, não foi comentei anteontem. isso com o Junks. Você olha os caras depois do gol, parece que o sonho acabou. A gente só teve um bom resultado contra o River porque saiu na frente. Eu comentei isso com ele no jogo mesmo. ontem, porque... Assim, dá. Quando Durante sai você com na a frente bola, o dá. psicológico ajuda. Agora quando toma o gol a gente não consegue. Ano passado, se eu não me engano, a gente virou no ano inteiro 3 jogos. Mas isso é só o psicológico? Fato. O que é, Junks? Não sei, o que me preocupa assim é que parece que o setor defensivo ele vai se moldando, ele vai melhorando um pouco, mas o ataque não vinga. Acho que são 8 ou 10 jogos sem que o ataque faça gols, uma média baixíssima, são adversários pífios, que nem o Palmeiras, uma zaga ridícula, uma coisa infantil. Primeiro Ele não tempo, consegue a fazer um facilidade gol. de entrar na zaga do Palmeiras era Absurda. escancarada. E por que não faz o gol? Por que não conclui? Contra o River, 3 bolas em cima da linha, o Caleri, Também. Thiago O não professor chutou. prejudicou muito, né? Também contra o River, achei que... Nos 2 jogos, eu Nos acho que 2 tiveram jogos. pênaltis pro São Paulo não marcado. Mas isso não pode ser justificativa, Não sabe? pode. A gente, Não isso tá virando pode. muleta, a gente não é Até assim. porque muitas vezes o pênalti não tem sido convertido. Exato. Então, era para ser pênalti, mas calma, tem a segunda etapa que é bater o pênalti. Então, precisa ter calma. Mas acho que o setor defensivo, que era o mais preocupante, melhorou. Melhorou bem. E eu vejo um panorama bom. Eu gostei muito de Lugano e Maicon e Maicon Lugano. Também. O Maicon tem que ficar, né? Tem que Tá ficar. jogando Maicon muito. mais um. Maicon mais um. Eu vi os bastidores na TV São Paulo do jogo de quarta-feira, ele puxou a preleção, ele com 3 jogos no time, ele já puxou, ele falava, esse time nunca caiu fora na primeira fase, esse elenco não pode derrubar, e o time respondeu em campo. Mas eu queria fazer uma pergunta pra você, porque você tocou num ponto importante. Você disse que no segundo tempo o time está caindo. Você acha que isso é físico ou são as alterações do professor? Porque é impressionante que toda vez que mexe no time, o time cai. Cai. Piora.
Cai. É físico ou ele tá mexendo errado? Ou as duas coisas? Eu acho engraçado porque ele tá nas entrevistas falando da parte física. Não sei se vocês têm escutado, Sim, mas ele claro. tá abordando com frequência que o físico do São Paulo tá desapontando ele no segundo tempo. E quem é o responsável por isso? A comissão. Né? Ele indiretamente. Indiretamente ele faz parte disso, né? Ele tem que ter o controle, tem toda a parte de software e tecnologia para medir isso aí, quem está inteiro, quem não está, e isso tem que ser usado para escalação e pressuponho que é usado, né? Joga quem está inteiro. Se joga quem está inteiro e não está dando conta do recado, puta, alguma coisa precisa ser feita de bastidor. Claro. Mas, assim, como torcedor que gosta de olhar, eu acho que o Balsa mexe mal. Você está satisfeito com o trabalho do Paton, Junks? Satisfeito não é a palavra. Não estou porque os resultados ainda não são os esperados. Mas também acho cedo para mexer nessa peça. Eu acho que não é o técnico. Eu acho que tem que ter um pouco de calma. O que me preocupa nisso, que a gente está falando da parte tática e física, é que não dá para saber se ele está fazendo isso por opção ou por obrigação. Ou não estão aguentando, ou ele está programando esse rodízio. Ou se é uma forma de proteger o elenco também. Fala, cara, Talvez. Joga para a comissão e blinda os caras. No momento que eles estão para baixo. Eu iria o ano todo com o Balsa, você quer saber? Eu também. O ano todo. Eu também. Pra mim, não acho que tem que mudar. Também não acho, é o ano inteiro. E você? Também. Pra mim, o mais grave dessa história toda é que eu tenho lido no Instagram, Facebook e tal, a torcida tá dizendo que o problema do time é falta de vontade. Eu não percebi nos últimos 2, 3 jogos falta de vontade. O que é mais grave ainda, porque não tá faltando vontade. Então é porque os caras estão ruins mesmo, estão maus. E falta de vontade talvez seja de alguns. Pode ser, pode ser. Né? Pode ser. E eu acho que... Cara, Michel Bastos pra mim, eu não quero a perseguição, eu não acho que é pra vaiar, eu não acho que... Mas tá difícil de ver. Tá difícil. Kardec. Tá difícil. Difícil. Bola cheia e bola murcha da semana. Olha, acho que o do jogo do River ficou fácil. Eu acho que o Ganso foi bola cheia, fez todo mundo brilhar os olhos, todo mundo esperando esse jogador aparecer, ele apareceu. E o bola murcha não só pela falha que acontece, mas uma declaração esdrúxula do Denis, falando que se o cara não tivesse ali não era gol. Não, calma aí. Bola de treino, amigão, segura ela ou soca pra cima. Aquela velha premissa que todo mundo sabe. Já contra o Palmeiras, pra mim, o bola cheia foi o João Schmidt, que jogou um bolão. É um moleque que tá querendo espaço. Uma grata surpresa. E infelizmente o bola murcha ficou pelo Carlinhos por 2 decisões erradas, que deram para despachar a bola, não dominar, e aquilo ali culminou com o gol. Mas foi uma exceção, ele não tá na mira. Ele não tá na mira. E no análise tática dessa semana, o Daniel Campos vai explicar como o time se portou no clássico. Não somos a Ponte Preta, mas é considerado clássico sim. Daniel, como o time se portou? Vamos lá. Time reserva, não é nem reserva, né? É um time misto que tem algumas peças que são titulares. Mas ele deixa claro que o Balsa tem uma tática na cabeça. Mesmo mudando as peças, o esquema é basicamente o mesmo. O que foi legal pra gente ver nesse jogo foi algumas coisas que a torcida estava pedindo faz tempo. Como é que se porta um Daniel, que tá todo mundo querendo saber se serve para ser reserva do Ganso ou não. Que foi bem, na minha opinião. Também achei que foi bem, foi uma opção interessante. Rogério, que já declarou publicamente não gosta de jogar pelo meio, e o Balsa acredita que a posição dele é pelo meio, aberto na esquerda, e particularmente eu acho que ele rende pouco, tanto aberto na esquerda quanto no meio. Cara, eu gostei da atuação dele, eu achei até que ele voltou bastante para marcar, para fazer o papel do centurião que o Balsa tanto pede, e teve que sair no segundo tempo. Por não aguentar. Por não aguentar. O ponto é esse. Eu acho que ele vai melhor na frente, mas esse papel do centurião, ele se embanana completamente. Michel, que aberto na direita para ter o pé canhoto para o bate, é uma ideia interessante. Mas o Michel não está jogando a fim de fazer isso. Fica só na ideia, né? Só na ideia. Na prática. Né? Na prática, isso aqui não está funcionando. E o Kardec, que está de biquinho porque está querendo oportunidade, está querendo ser titular, o discurso que o titular era ele, num jogo como esse tinha que fazer gol para ser titular. Né?
Né? Então, acho que o quarteto Nem da sequer frente... criou. Não. E não demonstra a vontade, aquela, puta, eu quero ganhar esse jogo, vamos pra Contra o cima, River então. teve uma chance, sendo centroavante, podia chutar no gol e não chutou, Não deixou chutou. pro Thiago Entre ele e Mendes. Thiago Mendes, Pô, nenhum dos dois chutou. Isso aí é bola pro camisa 9, estufar a rede e se A consagrar. gana de matador, o Kardec precisa Precisa ter, ter, senão precisa ter. não rola. Aqui a surpresa boa. O João Schmidt hoje mostrou que não devia ir pro Avaí. Não devia. Ainda Né? bem que ficou. bem que ficou. Inversão de Mérito jogo, do Paton. errou pouquíssimo Gol mal passe, anulado. mal anulado e cabeçada inteligente, não é sem querer a cabeçada Sim, dele. Então consciente. a gente fala, pô, volante, aqui a gente nasce uma opção. Rodrigo e Caio e Maicon, acho que o Maicon tá muito bem, o Rodrigo e Caio é uma boa alternativa porque o Lugano não vai aguentar. Eu acho o Mena muito melhor que o Carlinhos na lateral hoje. E acho que o Mena fez um jogo excelente contra o River na Argentina. Acho que ele foi muito bem. E o Carlinhos foi mal contra o Foi. Palmeiras. E eu acho que o Foi Carlinhos está mal. rendendo mais na frente do que como lateral. Acho que está faltando perna. Tá rendendo menos mal, menos pior, né? E o atacante continua isolado lá na frente? O que você acha com essa atitude? Cara, eu achei que ficou com mais volume de jogo. Especialmente no primeiro tempo, eu não senti esse isolamento. Por causa do Rogério, eu acho. Eu acho que o Rogério fazendo o papel do Centurion Chegando deu atrás. essa movimentação que não dava. Né? Eu acho que o Daniel foi bem nessa também, porque ele não recuou tanto, ele preencheu o buraco. E o Caramelo eu acho uma boa opção pro Bruno. A gente tem falado aqui nos últimos programas sobre a tarja de capitão, a gente especulou e tal. O Denis falhou, ok, mas independente disso, eu já daria a tarja pro Maicon, cara. Ele já tá com uma postura, ele tem 4 atitude, jogos. né? Pô, a atitude do cara já é diferente dos outros 10. Cara, eu acho que a falha do Denis não deve ser colocada na conta para isso. Claro tá? que não, claro Mas que não. eu não acho que o Denis tem cacife Perfil. para ser capitão de São Paulo. Eu também não. Pelo menos por enquanto. Não acho que vai ter. muita, também. muita coisa, né? Assume o Acho lugar que do é- Rogério, vira capitão, acho que é um pouco Eu demais. acho que né? a vaga de goleiro já está de bom tamanho. Também O acho. capitão deixa outro assumir. Eu acho que a vaga de goleiro é até maior do que ele pode suportar. Quadro novo no Resenha. Alguns internautas perguntaram via Instagram e vamos responder rapidinho para vocês. O Felipe FDNS pergunta para o Junks: quais seriam os reforços no meio do ano que vocês contratariam? Felipe, pergunta difícil, mas vem um pouco a realidade. Eu traria o Souza de volta, nosso volante. Eu traria o goleiro Diego Cavalieri do Fluminense para tomar conta dessa posição do goleiro. E traria também o Buffarini para compor o lateral direito e dar um corpo maior para esse setor defensivo. Boa. O Ed Pois pergunta para você, Daniel: você acha que o departamento de marketing de São Paulo está realizando um trabalho à altura do clube? Acho que a altura do clube não, mas a altura da realidade financeira sim. Se tá difícil pagar salário, quanto mais fazer ação de marketing. Precisa arrumar a casa, deixar tudo em ordem e daí dar tranquilidade para o marketing trabalhar. Se tem um lugar onde eu sei que tem profissional que não é remunerado e não está mamando no clube, é no marketing. Lá tem gente séria. Então, quando a situação tiver, tem perspectiva boa. Boa. E o Lucas do Lima pergunta para mim se a gente deve se empolgar depois da atuação diante do River. Cara, eu me empolgo vendo o Globo Esporte. Imagina depois do jogo contra o River, mas pensando friamente, tá duro. E se tá difícil na vida real, o nosso Peralta Repórter Mirim resolveu inovar e desafiou no videogame o zagueirão Lianco e o Luganito, filho do Lugano. Vejam só. Hoje vai ser uma coisa mais diferente, vai ser desafio de FIFA 16 com o Lianco, vai ser online. Hoje ele convidou, aceitamos. Vamos pro desafio agora. Bora pro FIFA. Vai começar, o cara acabou de mandar mensagem. O Lianco ganhou, falou que levou uma porrada no outro. Vamos ver agora. Agora pro jogo. Tá começando, Caio. Eu acho que a primeira partida vai ser difícil. Golaço! Vamos!
Não! Não! Não, meu Deus do céu! E no compromisso com a história de hoje, você votou no nosso Instagram e você nos ajudou a escolher o Cafu, Marcos Evangelista de Moraes, o homem que tem 11 títulos com o São Paulo. Junks, o que o Cafu representa para o São Paulo? Representa muito, na minha humilde opinião, é o maior lateral direito da história do São Paulo. Ou do futebol brasileiro? Pode ser. Ele é o Carlos Alberto. Eu não vi ele jogar, né? Sou um cara jovem, mas Não parece, mas ele é jovem. Mas o Cafu pro São Paulo representou muito. Fiquei chateado da forma que ele voltou pro futebol brasileiro depois que saiu do São Paulo, mas para mim não marcou, não manchou de uma forma drástica a passagem dele pelo tricolor. Daniel, Cafu. Cafu, para mim, ele foi uma grata surpresa na despedida do Rogério. Jogou muito, né? Jogou muito. Seria titular Seria hoje. titular Hoje Pode um é. pouco mais que o Bruno. Mas eu só não tô nem falando do futebol, tô falando da identificação. Porque como a volta pro futebol brasileiro foi delicada, eu acho que deu uma afastada. Conta pra do quem São não Paulo. sabe, o que aconteceu com o Cafu? O que aconteceu com o Cafu foi o melhor lateral direito, um fenômeno, campeão da Libertadores, campeão mundial. Em 94 das foi duas eleito o melhor jogador da América pela América. Comebol. Jogava de lateral, jogava de meia, jogava de ponta, Ponta. jogava qualquer pedaço Coringa, era da... o Coringa, né? Era um cara Cafuringa. fundamental no esquema do Tele, ele era um fenômeno. E daí ele vai para o Zaragoza, Isso, foi. e com uma cláusula no contrato de não voltar para nenhum rival. E nessa época, um rival nosso, que a gente não fala o nome, Que era A rival na empresa de época. laticínios, né? a empresa de A laticínios empresa de comprou um laticínios. time nosso, um time rival nosso, Que só ganha títulos nessas épocas. e colocou um caminhão de dinheiro, e colocou um caminhão de dinheiro no Juventude. Exato, para Como trazer a ponte, pra né? fazer a ponte. Exato. Então o Cafu volta para o Brasil, joga 2 jogos no Juventude, E se apresenta. quebra a cláusula do contrato e se apresenta no rival. Isso é uma coisa que fala, porra... o Manchou cara- a história dele no São Paulo? Na época, pra mim, manchou demais. Pra mim foi... Ver o Cafu vestindo o verde ali... Ficou ruim. Foi difícil. Mas assim, um ponto que eu tava dando uma pesquisada, eu me lembrei que um dos primeiros, ou o primeiro clássico do Cafu foi a final do Paulista de 92 contra a Porcada. Ele acabou. com o jogo. 4-2, ele fez um gol e deu 3 assistências. Então ele também representou bastante, além dos títulos e tal. E o Cafu, ele fez 6 gols pelo camisa do São Foi. Paulo. 6 gols. Se você pegar os gols que ele fez, são gols em jogos Importantes. decisivos. Então, assim, um cara que cresce em decisão e que jogou o que jogou, independente da história mal contada dessa vinda, e até porque, puta, carreira profissional, caminhão de dinheiro, é difícil julgar sem ferro e dúvida. fogo, é um cara que 5 anos de clube, e daí quando eu via a identificação que ele tava, ou a vontade que ele tava na despedida do Rogério, eu falei, cara, não é qualquer coisa essa camisa pra ele. Concordo. Reza a lenda, né, que ele foi vetado em 9 peneiras. Eu vi. E demonstrou vontade e uma vez entrou. Falta um pouco isso pro time atual? Você acha que ele seria um bom cara para estar no elenco? Por que eu te pergunto? Porque existe uma corrente dentro do clube que é a favor de ter um ex-jogador como diretor de futebol. E um dos nomes fortes é o do Cafu. Você é a favor desse tipo de coisa, Junks? Olha, sou a favor desse tipo de coisa. Com todo respeito, eu não acho o Cafu o melhor nome para ocupar esse cargo. Acho que tem nomes melhores como Leonardo, Raí, Rogério Ceni, pessoas mais influentes. Aloysio Chulapa. Aloysio Chulapa. Mas essa história do Cafu de insistência de
de tentar 9 peneiras e depois ser o único cara na história com 3 finais de Copas consecutivas, mostra que o tentar vale a pena, que vale se esforçar e que não é só por conta de dinheiro ou por conta de camisa. Acho que tem que continuar tentando sempre. Eu também acho. É um exemplo para a base. Eu acho que no mínimo uma interação com o atual elenco, com os jogadores que estão formando, ele poderia participar. Cara, mais uma vez, diretor de futebol precisa entender de futebol, precisa ter vivido futebol. Porque senão a gente vai para caras Sem como a dúvida. chacota que a gente tem atualmente. E o nosso entende hoje? Não entendi nada. O nosso entende hoje? Nada, já jogou bola? Eu acho que Nem mais bola de problema gude, do que o diretor de futebol é o vice-presidente de futebol. O Gustavo eu ainda não consigo julgar. Agora tá aí, pelo amor de Deus. Adeus. Chega. E você percebeu no programa de hoje que estamos cada vez mais com interatividade com as nossas mídias sociais. Acesse o nosso Instagram, nosso Facebook, nosso YouTube, assine lá. Só não aceitamos nudes, o resto pode mandar tudo. Juntos, recado, abraço. Gente, o recado é fé, vamos sair dessa, vai ter uma situação melhor. E um grande abraço para todos que estão se inscrevendo, já estamos em quase 3 mil inscritos. Camisa do Léo, continuo te aguardando, falta pouco, vamos lá. Inscreva-se aqui embaixo. Ele nunca põe o link, mas aqui embaixo, aqui do lado, no YouTube. Viu? Dani. Um monte de gente de longe mandando um abraço e dá pra gente uma puta sensação. Fala, pô, tá chegando o Brasil, né? Então um abração pro pessoal de Sergipe que pediu um abraço, o pessoal de Fortaleza, o pessoal de João Pessoa. Então um puta abraço pra vocês. Todos os grupos de WhatsApp que mandam, o pessoal que manda sugestão, manda crítica, manda abraço nos comentários. Pô, obrigado mesmo. É uma satisfação enorme e até a próxima segunda. Espero que com vitória. Vamos que vamos. E você, convidado do Resenha Tricolor, se der furo de novo, a gente vai mandar você num ônibus junto com o Baby. Só os dois. Só os dois. Se foi convidado, tem que aparecer. Até a próxima. Obrigado. Valeu.